Você já percebeu que, entre aquilo que acontece com você e aquilo que você responde, existe um espaço invisível? É nesse espaço que muita gente perde a paz, destrói relações, toma decisões no impulso ou muda a própria vida. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, ensinou algo poderoso. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço mora a nossa liberdade. Mas será que você usa esse espaço? Frankl não falava de uma liberdade fácil, bonita apenas no papel. Ele sobreviveu a uma das experiências mais brutais da história humana, o Holocausto. Mesmo ali, diante da dor extrema, ele percebeu algo que muitos de nós esquecemos no cotidiano. Nem sempre escolhemos o que acontece conosco, mas podemos escolher a atitude que tomamos diante disso. E essa escolha muda tudo. A frase parece simples, mas carrega uma revolução interior. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. O estímulo é aquilo que acontece, uma ofensa, uma crítica, uma perda, uma frustração, uma notícia ruim. A resposta é o que você faz depois. Grita, ataca, desiste, respira, pensa, escolhe melhor. O ponto mais importante está justamente entre uma coisa e outra. Esse espaço pode durar segundos, às vezes menos que isso. Mas é nele que mora a diferença entre impulso e consciência. É nele que você decide se vai reagir como sempre reagiu ou se vai interromper um padrão antigo. Muita gente acha que liberdade é fazer tudo o que sente vontade. Frankl mostra outra coisa. Liberdade é não ser escravo da primeira reação. Você já pensou nisso? Viktor Frankl defendia que, mesmo em situações extremas, o ser humano mantém a capacidade de escolher sua atitude. Isso não significa negar a dor, não significa fingir que nada aconteceu, não significa sorrir enquanto tudo desaba. Significa algo mais profundo. Mesmo quando você não controla o acontecimento, ainda pode escolher quem você será diante dele. E isso é poderoso. No desenvolvimento pessoal, essa ideia é central, porque ela fala de controle interno, de autonomia emocional, de responsabilidade sobre pensamentos, palavras e ações. Muita gente vive dizendo, eu sou assim mesmo. Quando me provocam, eu explodo. Quando fico nervoso, não penso. Mas será que isso é verdade? Ou apenas um hábito repetido por tanto tempo que virou desculpa? A liberdade de escolha não significa ausência de dificuldades. A vida continua difícil. As pessoas continuam falhando. O trânsito continua irritando. O trabalho continua pressionando. As perdas continuam doendo. A diferença é que você aprende a responder com consciência. E quando isso acontece, nasce algo raro: resiliência, inteligência emocional e tomada de decisão mais madura. Mas como aplicar isso na vida real? A frase de Frankl pode ser aplicada em situações comuns: uma discussão em casa, uma crítica no trabalho, um comentário injusto, uma frustração financeira, um atraso, uma rejeição, um erro. Normalmente, o estímulo chega e a resposta sai automática. Mas quando você reconhece o espaço entre eles, algo muda. Você deixa de ser levado pela emoção do momento e começa a escolher. A prática começa com algo simples: respirar fundo antes de reagir a uma situação difícil. Parece pequeno, mas não é. A respiração cria distância entre o que você sente e o que você faz. Na raiva, essa distância pode salvar uma conversa. Na ansiedade, pode impedir uma decisão precipitada. Na tristeza, pode evitar que você desista no pior momento. Já imaginou quantos problemas nasceram da falta de uma pausa? Outra forma de aplicar esse ensinamento é refletir sobre as consequências antes de agir. Antes de falar, pergunte: isso vai construir ou destruir? Antes de responder, pergunte: eu quero resolver ou vencer uma briga? Antes de decidir, pergunte: isso é consciência ou impulso? Porque muitas vezes o problema não está no que aconteceu, está no que fazemos nos segundos seguintes. Frankl nos convida ao autoconhecimento diário, porque só reconhece o espaço quem começa a observar a si mesmo. O que te tira do sério? O que ativa sua raiva? O que desperta sua insegurança? Que tipo de situação faz você agir sem pensar? Sem autoconhecimento, a pessoa vive no automático. Com autoconhecimento, ela começa a perceber o gatilho antes que ele domine tudo. Evitar respostas impulsivas em momentos de estresse é uma forma de
de liberdade, porque o autocontrole nasce da pausa antes da reação. Não nasce quando tudo está calmo. Nasce quando alguém te provoca, quando algo sai do plano, quando a emoção sobe, quando o corpo quer atacar, fugir ou desistir. É aí que você descobre se está no comando ou se o impulso está comandando você. Por isso essa frase é tão importante para o desenvolvimento pessoal. Ela ensina que o controle da vida não está nos acontecimentos, mas na forma como reagimos a eles. Você não controla tudo que chega, não controla tudo que dizem, não controla todas as perdas, atrasos e frustrações, mas controla a resposta que escolhe construir. E essa resposta pode mudar seu destino. Esse conceito fortalece disciplina emocional, clareza mental e foco em objetivos. Uma pessoa que reage a tudo perde energia em qualquer provocação. Uma pessoa que pausa, escolhe onde colocar sua força. Ela briga menos, decide melhor, fala com mais precisão e se arrepende menos. Não porque virou perfeita, mas porque aprendeu a não entregar o volante da própria vida para cada emoção passageira. A pausa consciente também melhora relacionamentos. Quantas brigas começam não por falta de amor, mas por excesso de impulso? Uma palavra dita no calor do momento pode ferir durante anos. Uma resposta atravessada pode fechar uma porta. Um silêncio usado com maturidade pode salvar uma conversa. Entre falar e calar existe um espaço, e nele você decide se vai machucar ou cuidar. No trabalho, esse ensinamento também muda tudo. Um chefe critica, um cliente reclama, um colega provoca, um prazo aperta. Se você responde no impulso, pode destruir reputação, oportunidade e confiança. Mas se pausa, avalia e responde com consciência, transforma tensão em maturidade. Nem sempre você vence a situação, mas preserva algo maior, o domínio sobre si mesmo, e isso vale ouro. A inteligência emocional depende dessa capacidade, reconhecer e gerenciar emoções. Raiva, ansiedade, medo, frustração, tudo isso aparece. O problema não é sentir, o problema é obedecer cegamente a tudo que sente. Frankel nos lembra que sentir não obriga a reagir. A emoção chega como onda. A pausa permite escolher se você será arrastado por ela ou se vai aprender a atravessar. Quando você pratica essa pausa, aprende a lidar melhor com raiva. Em vez de explodir, observa. Em vez de atacar, pergunta. Em vez de humilhar, comunica. A raiva pode até continuar existindo, mas deixa de dirigir suas palavras. E talvez essa seja uma das maiores vitórias de uma pessoa adulta. Sentir muito, mas não destruir tudo só porque sentiu demais. A pausa também ajuda na ansiedade. Quando tudo parece urgente, ela pergunta: isso realmente precisa ser resolvido agora? Quando a mente cria tragédias, ela pergunta: quais são os fatos? Quando o medo acelera o coração, ela ensina: respire, observe, escolha o próximo passo. A ansiedade grita. A consciência não precisa gritar, ela precisa apenas estar presente. E a pausa ajuda na frustração, porque nem tudo sai como você queria. Pessoas decepcionam, planos atrasam, portas fecham, resultados demoram. Mas entre a frustração e a desistência existe um espaço. Nesse espaço você pode dizer: isso doeu, mas ainda posso continuar. É aí que a resiliência começa a nascer. Aplicar esse ensinamento traz mudanças profundas. Primeiro, maior autocontrole em situações difíceis. Você para de ser refém de qualquer provocação. Segundo, redução do estresse e da ansiedade, porque a mente entende que nem tudo precisa virar emergência. Terceiro, melhora na tomada de decisões. Você escolhe com clareza, não com desespero. E ainda existe mais. O quarto benefício é o fortalecimento do propósito de vida, porque quando você aprende a escolher suas respostas, começa a construir uma vida mais alinhada com seus valores. Você deixa de viver apenas apagando incêndios. Passa a perguntar: que tipo de pessoa eu quero ser diante disso? Essa pergunta muda tudo, porque devolve direção onde antes só havia reação. No desenvolvimento pessoal, compreender o espaço entre estímulo e resposta é essencial para evoluir, porque crescimento não é apenas aprender técnicas, é mudar a forma como você responde à vida, é perceber que o mundo pode te provocar, mas não
precisa te possuir. Pode te ferir, mas não precisa te definir. Pode te pressionar, mas não precisa decidir por você. O legado de Viktor Frankl mostra que a verdadeira liberdade está na forma como escolhemos agir, pensar e viver, mesmo diante das adversidades. Não é uma liberdade barulhenta, é silenciosa, acontece dentro de você, na hora da raiva, na hora do medo, na hora da dor, na hora em que tudo te empurra para reagir como antes, mas você escolhe diferente. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. Alguém te provocou, algo saiu errado, uma frustração te apertou, uma ansiedade te dominou, e talvez você esteja prestes a responder do jeito antigo. Mas antes disso, pare, respire. Existe um espaço, pequeno, silencioso, quase invisível, mas é nele que sua liberdade ainda está esperando por você. Você não precisa controlar tudo, não precisa vencer todas as situações, não precisa impedir toda a dor, mas pode escolher a próxima resposta. Pode escolher não gritar, pode escolher não desistir, pode escolher não se destruir por causa de um momento ruim, pode escolher agir com consciência, e talvez essa seja a maior liberdade que ninguém consegue tirar de você. Se este vídeo chamou você, talvez não tenha sido por acaso. Talvez alguém que você ama esteja precisando ouvir isso também. Compartilhe com seus entes queridos e amigos. Curta, comente, ative o sino das notificações e se inscreva no canal A Verdade que Ninguém Vê. Porque a vida ensina, mas aprende mais rápido quem sabe pausar antes de reagir. Até breve.